Meu amigo, hoje a gente vai abrir o livro negro dos bastidores de Smallville. É treta atrás de treta, polêmica, escândalo de cair o queixo. Cara, é cada uma. Você achava que a série era só sobre kriptonitas e romance adolescente? A realidade foi muito mais intensa. Então já explode o dedo nesse like aqui, porque depois desse vídeo aqui você nunca mais vai ver Smallville do mesmo jeito, hein? E eu tô falando sério. Então esse vídeo aqui é por sua conta e risco e é depois da vinheta. E você sabia que o clima nos bastidores de Smallville chegou a ser mais quente que o episódio que o Clarkão descobre a visão de calor, né? Você lembra desse episódio aqui? Muito mais embaixo. E olha só, gente, teve gente aqui que até quase saiu no tapa de verdade, né? E não foi só uma vez só não, hein? Teve atores se pegando e quando eu te contar quem é, você vai cair de costa. Vamos lá conversar com ele, o careca mais rico e amado de todos os tempos. Vamos começar com ele. Michael Rosenbaum, nosso querido Lex Luthor, revelou que os produtores faziam um jogo mental bizarro com os atores. Eles seguravam os contratos até o último minuto, deixando todo mundo no escuro. E imagina só o desespero de você não saber se você vai ter emprego na próxima temporada. Isso aqui porque você estava ali e de uma hora para outra um meteoro poderia cair na sua cabeça, um mutante decapitar você. As possibilidades aqui são infinitas quando você mora em Smallville, né? Então, dizem que, principalmente quando chegava, né, perto lá do fim de cada temporada, o terror era geral no set de gravação. Tinha gente até chorando, se despedindo. Mano, nada a ver esse negócio de fazer aqui esse joguinho mental aqui, que coisa de idiota. E se você não deixar o like aqui agora, neste momento aqui, você vai começar a ficar calvo e até o final do ano tá igual o Lex. Allison Mack, meus amigos, essa aqui merece um capítulo à parte, porque o que aconteceu com ela foi digno de roteiro de filme de terror. Mas calma, já já a gente chega lá, não se afobe, já vamos chegar lá já. Deixa eu te fazer aqui uma pergunta. Sim, aquela pergunta que todo youtuber faz. Você já foi lá? Já foi? Já deixou o like? Vai lá, meu amigo. Sabe quantas horas eu fiquei aqui fuçando a internet, procurando essas informações aqui, e você tá agora bem de boa assistindo aí deitado na sua cama? Demorou um pouquinho. Então vai lá, deixa o like. Obrigado, viu? O escândalo de Allison Mack e o culto do Nexus. É isso aqui. E agora, vinha a bomba. Allison Mack, a nossa querida e eterna Chloe Sullivan, do Sorriso Encantador, não só se envolveu em um culto, como ela se tornou uma das líderes desse esquema aqui bizarro, essa seita satânica, coisa de doente e de psicopata, que abusava e ainda queimava as mulheres com ferro quente. Isso aqui não é teoria da conspiração, isso realmente aconteceu. Ela recrutava as mulheres para um culto que, na verdade, era uma seita bizarra de escravidão sexual comandada pelo Clayton Henry. Calma, a gente vai fazer um vídeo mais bem explicadinho sobre isso aqui e vamos falar sobre como que ela tá agora, como que tá a vida da Allison agora, nesse exato momento, o que ela faz, como ela vive e tudo mais, tá? Mas naquela época ela recrutava gente para um esquema criminoso. O caso explodiu, Allison foi presa em 2018. Se você acha que isso aqui
foi o maior escândalo da série? Calma, que tem mais. E olha, como eu falei que eu já estou escrevendo um vídeo bem atual sobre o caso. Como será que ela anda hoje, né? Como será? Será que ela vai fazer mais alguma série, filme? Vamos ver o que dá para falar sobre isso. O triângulo amoroso na vida real. E ó, isso aqui foi uma das mais brabas que eu encontrei. Não é novela mexicana, isso aqui realmente aconteceu. E não é só de crime que Smallville viveu. Vamos falar do babado forte do elenco. Kristen Kreuk, a eterna Lana Lang, que namorava um certo alguém nos bastidores, mas rolou uma puladinha de cerca ali que deixou a produção inteira em choque. Quem diria que Smallville foi palco de um triângulo amoroso digno de novela mexicana? E olha, o clima aqui pesou, hein? Quase teve que parar as gravações. Tanto que os atores começaram a evitar e ficar junto nos sets. Vocês querem saber quem que tá envolvido aqui? Eu te conto tudo daqui a pouquinho. Daqui a pouco, será que é o Tom? Não, mas ó, eles podem sim ter tido um caso. E olha que coincidência, ó, eu postei um vídeo na semana passada falando sobre isso. Eu vou deixar aqui os cards para você ver depois, porque ficou muito top esse vídeo aqui, ficou muito bom. Agora vamos falar um pouquinho dele, Tom Welling e os bastidores tensos, também temos histórias pesadas com o Tom, hein, pesadíssimas. Não era só na série que a vida amorosa do Tom era complicado, não, na real era bem mais decepcionante. A realidade era bem mais decepcionante, como diria meu amigo Thanos. Tom Welling, o nosso Superman, pode parecer um cara tranquilão, bem de boas, mas na real ele sofreu muito com a pressão do papel durante anos. Ele teve de manter a imagem de Clark Kent, perfeito, sereno, mas a verdade é que ele vivia no limite do estresse, estava quase explodindo, era uma pressão gigantesca. Ele já revelou que as gravações eram bem exaustivas, chegando a 16 horas por dia. Sério, imagina só você trabalhar em um dia equivalente a 2, é bem exaustivo, até pro Superman. Você é louco, compensa não. Uma vez ele ficou tão irritado que com os produtores aqui, que ele quase abandonou a série antes do fim, até porque passava por problemas sérios em seu casamento, seríssimo, mas manteve o profissionalismo. O pior é que o lugar que era para ele ter paz e sossego, né, que é a casa dele, era um verdadeiro inferno. Ele enfrentou desafios pessoais durante toda a série e um pouco após a série também. Problemas conjugais durante as gravações. O Welling revelou que sua esposa, né, a Jamie Waite, não apoiava em nada seu trabalho, levando-a a se sentir isolado. Eles se casaram em 2002, um ano após a estreia da série, e eles se divorciaram em 2015. E ó galera, nessa época aqui, a Kristen estava solteira, dando maior força para ele, se dando muito bem na mesma profissão. Será que eles namoraram nessa época? Será que aconteceu alguma coisa? Calma que eu também já tenho um vídeo sobre isso aqui, dá uma olhadinha depois. E o Tom foi preso esses dias aqui, em 2025 mesmo, ele foi preso, ele foi detido por dirigir sobre influência de álcool. Mas foi coisa rápida lá, logo o Lex apareceu por lá para pagar a fiança do amigão que estava sob influência da Kryptonita Vermelha. E teve também uma vez que o Tom salvou um membro aqui da equipe de ser atropelado no set. Sim, galera, isso aqui não foi a primeira vez que alguém sofreu um acidente lá, mas aqui o Superboy, nosso Superboy, estava lá a posto para salvar o seu companheiro. E o Sam Jones III, hein? O Pete Ross, lembra dele? Nosso querido Pete. Ele também aprontou, né? O melhor amigo de Clark nas primeiras temporadas também enfrentou problemas com a justiça aqui. Teve uma condenação por tráfico de drogas em 2009. Jones foi preso por uma
conspiração para distribuir drogas, especificamente oxidocaína. Ele também foi condenado a 1 ano de prisão na federal e liberado em 2012. E o Michael Rosenbaum, o que o Lex aprontou? Rosenbaum, conhecido, né, como seu grande papel de Lex Luthor, não esteve diretamente envolvido em polêmicas, mas comentou sobre os escândalos. Ele gosta de uma fofoquinha, né? Vocês assistem o podcast dele, relacionados aos colegas de elenco. Ele ficou surpreso, disse, com a Alison Mack. Rosenbaum expressou uma surpresa ao saber do envolvimento da Mack, né, no culto. Afirma que durante as gravações ela era gentil e profissional e ninguém desconfiava disso aqui, né? Ninguém desconfiava que ela estaria envolvida. O Aaron Ashmore, que fez o Jimmy Olsen, expressou também choque ao saber do envolvimento da Mack com a seita, destacando que ela sempre foi profissional e amigável no set. Kirsten Kirk, nossa querida Lana, olha só, hein? Dessa aqui você não sabia, com certeza você não sabia disso porque não é muito citada. Ela também foi mencionada aqui, teve relação com a seita, a associação lá do Renier. Inclusive, né, ela comentou, depois ela evitava falar sobre tudo isso aqui, mas ela falou que ela acompanhou a Alison por algum tempo, né? No começo ela não desconfiou de nada e no final também não, mas ela foi lá para tentar perder a timidez e desenvolver melhor o seu trabalho. Só que ela foi passando por algumas coisas lá, claro que ela não desconfiava que era o que era aquilo lá, mas ela acabou não gostando muito, ficando desconfortável. Também ela não conseguiu conciliar algumas coisas com o trabalho lá e ela acabou optando por deixar a seita sem saber que era uma seita, obviamente. Por isso que ela não teve penalidade nenhuma, não enfrentou problemas com a justiça, mas sim depois e comentou sobre tudo o que ela viu lá. John Schneider, o nosso querido Jonathan Kent. Galera, esse aqui foi o que mais me decepcionou, não mais do que a Alison, mas também muito, né? Ele foi preso por pensão alimentícia. Schneider foi preso por não pagar pensão alimentícia em 2018, cumprindo uma sentença de 3 dias. Caramba, eu não esperava que o cara que na série era um exemplo de pai fizesse isso aqui na vida real. E brigas, rivalidades e polêmicas. Isso aqui ainda não terminou, galera. Olha pra você ver como tem coisa aqui, hein? Agora vamos falar das tretas, porque, meu amigo, esse elenco brigava mais que vilão de novela mexicana. O negócio era brabo. Teve ator que não se contia na rivalidade, não, né? E olha, a Erika Dorense, a Lois Lane e a Kristen, elas se enfrentaram por algumas vezes. A Lois era meio esquentadinha, né? Mas pareciam melhores amigas do mundo aqui. E adivinha o motivo? Disputa de protagonismo. Elas também discordavam do roteiro, as duas, em vários pontos. E já teriam trocado algumas farpas, mas depois de conversas com diretores, se acertaram para não prejudicar o trabalho. E eles também pediram para isso não sair daqui. O John Schneider, o nosso Jonathan Kent, já bateu de frente com os roteiristas porque odiava a maneira com que o personagem dele saiu de série. Ele, por diversas vezes, tentou mudar isso aqui, mas não teve sucesso. E o Michael Rosenbaum, o cara teve que implorar por mais dinheiro para voltar na última temporada. Quer dizer, ele era o vilão principal, mas os produtores seguravam a grana como se fosse o verdadeiro Lex Luthor aqui. E o triângulo amoroso que eu comentei lá em cima, você tá curioso, né? Você quer saber, né? Agora, sobre a puladinha de cerca, sobre o romancezinho aqui, quem que ela pegou, quem que ela não pegou. Vamos lá, então. Vamos aos envolvidos. Vamos agora, neste momento, já que eu acredito que você já deixou o like, né? Deixou, né? Você deixou? Não, então eu vou esperar, né? Vamos lá. Ela namorou com ninguém mais, ninguém menos que Jay Ryan.
o ator com quem ela começaria anos depois uma nova série. Só que durante lá em Smallville, os rumores era que ela já estava namorando, só que com outro cara, o Mark Haddington, um músico famoso e ator canadense. A fofoca aqui nos bastidores era que isso aqui estava gerando muita atenção e que ele até iria lá para resolver as coisas. Começou a ficar muito desconfortável, porque algumas amizades aqui, entre eles, eram amigos em comuns, né? Todo mundo ator lá conversando e tal, e os caras conheciam o cara também que ela tava namorando, e o cara que era o rumor que ela tava pegando, e começou a ficar meio feia a coisa lá, e o negócio ficou quente, galera. Conclusão, o verdadeiro Smallville pegava fogo por trás dos bastidores, e eu tenho certeza que você não sabia aqui. Mas, meu amigo, me fala aí o que você achava que sabia sobre Smallville. Você tinha ideia de alguma coisa que eu comentei aqui? E o lado sombrio dessa série aqui? Me conta qual dessas tretas foi mais chocante pra você e o que você quer ver nos próximos vídeos aqui. Não se esqueça de ver esse vídeo que eu vou deixar nos cards aqui pra você e já se inscrever, porque tem muito mais bomba vindo por aí, hein? Não se esquece.